Bom dia, boa tarde e boa noite, meus alunos do nono ano da Escola Dinâmica. Quem fala é o professor Júlio César de Geografia. Vamos iniciar aqui nossa aula hoje. Vamos falar um pouco de geopolítica, né? Já que a gente praticamente concluiu o nosso livro. E aí a gente vai começar a voltar aqui a alguns assuntos que a gente já abordou durante nossos capítulos do livro. Esse assunto de geopolítica está referente ao capítulo 2, onde a gente vai dar uma aprofundada um pouco maior no que a gente observou durante nossos estudos, né? E aí vamos começar a estudar mais aprofundadamente. Hoje vamos falar sobre geopolítica, né? O que é a geopolítica, né? É uma congruência entre os demasiados grupos de estratégias adotadas pelo Estado para administrar o seu território e anexar a geografia cotidiana da história. E dessa forma, a geopolítica é um campo do conhecimento multidisciplinar que não se identifica com uma única disciplina, mas utiliza principalmente a teoria política para a geologia e geografia, ligado às ciências humanas e ciências sociais, né? Então, a geopolítica ele engloba todo o processo, né, administrativo e social de um país, né? Estuda todo esse processo, né? Considerando características geográficas como localização do território, né? A questão da topografia, né? Da ecologia e das questões administrativas também de um determinado país, né? Do mundo. Então, a geopolítica considera as relações entre os processos políticos e as características geográficas, como a localização do território, posse de recursos naturais, contingente populacional e geológico, como a topografia natural e clima, e também os estudos intercontinental, avaliativos e interpretativos em relação com a ecologia, aspectos naturais, vegetais e humanos, nas relações de poder internacional entre os estados e entre as sociedades, né? Por isso, trata-se do envolvimento estatal em questão ambiental no Estado, como as relações entre todas as formas de vida, inclusive o Estado como a criação da vida humana, fazendo parte da pirâmide ecológica, e o ambiente, o estudo populacional, para que se propicie melhores condições de vida, e analise os ciclos biogeoquímicos da natureza e a conscientização da sociedade com as problemáticas da expansão urbana e da agropecuária, ofensivos ao funcionamento dos ecossistemas no espaço, perspectivas geográfica e ecológica e no tempo, perspectivas históricos, naturais, geológicas, para que isso, exemplos destes envolvimentos, pode-se citar o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Tudo isso está relacionado a essa geopolítica. Então, esse termo geopolítica, né, foi criado pelo cientista Rudolf Gehlen, né, no início do século XX, inspirado na obra de Friedrich Hertzel, da revista Politische Geography, né, em 1887. As teorias geopolíticas clássicas passaram o Estado como um organismo territorial, sendo que essa comparação do Estado com um organismo foi proposta pelo geógrafo Friedrich Hertzel em seu livro Geografia Política, mas
é importante destacar que o autor usava a palavra organismo não como metáfora biológica, e sim no sentido de que o pensamento romântico dava esse termo, isto é, como uma unidade indissociável entre diversos elementos naturais e humanos. Para Hentzel, o Estado agia como organismo territorial porque mobilizava a sociedade para o objetivo comum, que era para a defesa territorial, e implementava uma série de políticas visando garantir a coesão da sociedade e do termo unido do povo, né, ao solo. Nesse sentido, a geografia política e a geopolítica utilizavam-se o conhecimento da geografia física e da geografia humana, interrelacionadas à ecologia e a orientar a sociedade da política do Estado. Então, a geopolítica, na realidade, é uma interseção, né, da geografia humana à geografia física, ou seja, são os dois fiéis da geografia interligados. Dentro da geopolítica, né, a gente vai analisar e verificar os fatores não só políticos, né, e humanos, mas também sociais, né, os fatores físicos de um país, né, de uma localidade do globo terrestre, né, onde essa geopolítica ela é indissociável, né, ele está associado a dois processos, né, o físico e o humano, e aí, consequentemente, cada sociedade ela tem sua maneira de viver, né, suas características culturais, né, o que acaba regendo leis dessas determinadas regiões. Para você ter ideia, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil vou citar aqui o Carnaval. Né? O Carnaval é um movimento de cultura de massa, né? Que no Brasil a gente tem regras, né, que são colocadas, né, para que a gente tenha um respeito perante o próximo, né, e essas regras são associadas às leis. Né? Essas leis é justamente para garantir o respeito, né, e que tudo ande conforme, né, as condições normais, né, no nosso dia a dia. E isso está tudo relacionado à geopolítica do Brasil. Se a gente for, por exemplo, analisar uma festa como o Carnaval de um outro país, né, vão existir questões nesse país que vai haver leis que são aprovadas, que pode se fazer coisas lá, que não pode se fazer no Brasil, por exemplo. Né? Então, cada país tem sua característica, né, relacionada muitas vezes à questão cultural, né, que é normal para alguns, onde não é normal para outros. Por exemplo, na China, né, a gente está vivendo uma questão da pandemia atual, né, que se tem uma pequena desconfiança de que essa pandemia do coronavírus está associada à questão da alimentação dos chineses, principalmente por conta da ingestão ao morcego, né, que eles comem morcego lá. É uma questão cultural, né, é uma questão que, para o governo chinês, pode se alimentar com um morcego, com qualquer outro animal que lhe bem entender. O que aqui no Brasil é proibido. Por quê? Porque você fere as questões sanitárias, não é? Porque o morcego não é dado como alimento, e sim um animal silvestre, né, que pode causar várias doenças aqui no Brasil. Então, são políticas diferentes, não é, relacionadas à questão cultural de cada país. Na Tailândia, por exemplo, eles comem espetinho de barata, né, espetinho de escorpião. Por quê? Porque é uma questão cultural. Né? Na Coreia vende-se carne de cachorro, que aqui no Brasil é proibido por lei você abater um cachorro para
se alimentar, proibido até comer carne de cavalo, né? Que em outros países é normal esse tipo de alimentação. Então, cada questão, cada país tem uma cultura diferente, tem regras diferentes, que tudo isso está relacionado à questão da geopolítica mundial, né? A formação e a consolidação do processo da geopolítica no mundo, né? Antes da criação do termo geopolítica, esse campo de conhecimento era abordado por diferentes disciplinas com ênfase distintas, como a geografia, a teoria política, os estudos estratégicos e altamente e anteriormente ainda pelo que era chamado na antiguidade de arte da guerra, né? Nesse campo de conhecimento se consolidou entre fins do século XIX e a primeira metade do século XX, inicialmente os períodos de teorias clássicas das eras militares. O geógrafo Herzl, né, foi o jurista cientista político sueco Rudolf Kingelin, que utilizou o termo geopolítica pela primeira vez em 1905, né, sendo consolidado posteriormente na publicação da Zeitschrift für Geopolitik, revista de geopolítica alemã, organizada pelo general Karl-Heinz Schulz, a partir de 1924. Posteriormente, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, o campo de estudos da geopolítica passou a incluir a construção de pesquisadores da teoria, a contribuição de pesquisadores na teoria de diversos historiadores, sociólogos, comunistas, economistas, ambientalistas, cientistas políticos, internacionalistas e integração ambiental no espaço. Então, esse processo, né, acabou acarretando um novo surgimento, uma nova característica em relação ao processo da geopolítica mundial, né? Uma nova característica, né? Uma nova visão, né? Por conta dos estudiosos, né? Já no final do século XX, início do século XXI, né? Enquanto a geopolítica classificava e tratava principalmente das relações entre o poder e o ambiente, o Estado e território, guerra estratégica e geografia. Nas últimas décadas, esse campo de conhecimento agregou uma série de temas relacionados à ecologia e ao ambiente. Novas guerras, disputas econômicas, conflitos culturais, ideologia, além de questões envolvendo mudanças geográficas, inovações tecnológicas e de diferentes aspectos da globalização. A abordagem na região da geopolítica também considera as relações entre a geografia do poder no plano nacional, em âmbitos municipal, estadual e federal. Esse é o principal motivo por que muitas escolas de ensino médio no Brasil, disciplinas intituladas geopolíticas, são destinadas para a discussão de temas da atualidade em debates e mídias, muitas vezes fugindo de qualquer tema tradicional da geopolítica clássica. Então, se discute muito a geopolítica dentro de uma sala de aula, dentro de temas que estão sendo abordados na atualidade, e aí por isso que é muito bom que o aluno ele esteja sempre lendo, sempre analisando questões relacionadas à geopolítica mundial, a tudo, porque um aluno que ele procura estar sempre se atualizando, né? Ele vai ter embasamento para poder discutir, né, com qualquer que seja o conteúdo que ele venha a ver com seus colegas. Então, veja só, a atual conjuntura social e política que a gente está vivenciando no Brasil, né,
A gente tem, na realidade, uma questão que é meio complicado se falar no Brasil atual. Por quê? Inicialmente, o Brasil ele está dividido em duas partes, né? O lado de esquerda e o lado direito, além também do centrão, mas que o centrão não entra muito nessa discussão, não. Que, infelizmente, né, a gente, a partir desse momento, a gente viu que hoje o brasileiro, né, principalmente as grandes autoridades, né, os governadores, prefeitos de algumas cidades, mostrou ao brasileiro quem verdadeiramente eles são. Né? Por quê? Com essa mudança, né, essa bipolarização, digamos assim, em esquerda e direita aqui no Brasil, né, que atrasa de forma considerável o processo de crescimento, né, do próprio país, isso acabou acarretando, mostrando, né, a verdadeira face criminal, digamos assim, de alguns governantes que são de esquerdas, principalmente no Nordeste. Por quê? Porque vários estudos relacionados à hidroxicloroquina foram feitos, né? Vários testes também com pessoas que estavam tomando hidroxicloroquina foram feitos e viu a eficácia, principalmente na fase inicial da doença, né, do coronavírus, que muitos governadores, porque a hidroxicloroquina foi colocada como eficaz pelo nosso presidente, muitos governadores de esquerda não quiseram aceitar, não é, essa hidroxicloroquina, e muitas pessoas acabaram morrendo que poderia ter salvo milhares de vidas utilizando a hidroxicloroquina. Eu sou um cara que muito cético, né? Só acredito vendo, né? E eu vi resultados, sim, de algumas pessoas, inclusive de amigos meus, que na fase inicial tomaram hidroxicloroquina e conseguiram se curar, né? Não sei se foi coincidência, mas veja só, em uma situação que a gente está vivendo, né, onde não se tem um medicamento correto, né, para se tomar, né, e que você tem um que está mostrando uma eficácia, né, em muitas pessoas, né, e você tem a oportunidade de receber esse medicamento sem nenhum ônus pelo governo federal, né, para que não seja encarecido e a população tenha acesso a esse medicamento, por que você não vai adotar? Né? É uma questão meramente política. O que está havendo no Brasil é uma questão meramente política. Então, nós não vamos, alguns governadores, nós não vamos adotar a hidroxicloroquina porque foi o presidente que indicou, e se o negócio der certo, né, o presidente vai ficar com maior crédito em relação a isso aí. Né? E também, se der errado, foi uma indicação dele, mas que foi uma tentativa. Né? Tinha-se mais chance de dar certo do que dar errado, porque muita gente já estava tomando e estava melhorando, estava ficando bom da doença. Né? Mas por conta justamente dessa questão ligada ao capitalismo, ao poder, né? Que é muito citado no livro Geografia do Poder de Milton Santos, né? Onde as pessoas, elas infelizmente são utilizadas, né? São usadas como cobaias na realidade, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, né? No Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, as pessoas estão sendo usadas como cobaias por não estarem usando o medicamento correto, né? E é o único que a gente tem, né? Por estarem sendo reprimidas pelos próprios governantes dos seus próprios estados, impedidas de tomar medicamento, que pode ser a única solução atual, né, para que essas questões ligadas à cura da doença, né, que alguns governantes não deixam isso ocorrer.
né? Isso é uma questão meramente política, infelizmente, né? Mas ontem eu vi até uma reportagem de um médico, né, que ele me disse que, ele estava dizendo na reportagem, né, que hoje os governadores deviam pedir perdão, né, a Bolsonaro pelo que fizeram e ao povo brasileiro. Porque viu-se que a eficácia realmente da hidroxicloroquina é muito boa. É claro que não é a cura, né, mas é uma eficácia muito boa. E que, infelizmente, muita gente morreram, inclusive meu pai, né, porque lá no governo do Ceará proibiu-se o uso da hidroxicloroquina, né, e na fase inicial, garanto a você, se meu pai tivesse tomado, ele teria ficado bom, né? E o governo do Ceará ele proibiu o uso da hidroxicloroquina e meu pai não teve acesso a esse medicamento. E estava bem nos primeiros dias da doença, estava bem pra caramba. Se ele tivesse tomado naquela época, ele não teria falecido. E aí, gente, é até um movimento de revolta, né, por parte daquelas pessoas que perderam seus entes queridos justamente por conta de, infelizmente, caprichos políticos, né, que ocorrem no Brasil, na atual conjuntura social e política. Né. Eu não estou aqui para defender governo nenhum, não. Eu estou aqui para defender a verdade. Eu estou aqui para falar a verdade. Isso é geopolítica, gente. Então a política acaba ocasionando isso. A política acaba ocasionando fatores onde a sociedade fica vulnerável, fica nas mãos, como por exemplo ocorrendo na Venezuela. A Venezuela hoje as pessoas estão se revoltando cada vez mais porque estão morrendo de fome. A situação da crise econômica venezuelana a cada dia mais cresce, a cada dia vai ficando complicada, as pessoas começam a se revoltar com o próprio governo. Essa semana eu vi um movimento de pessoas correndo na rua, gritando, invadindo casas em busca de alimentos, porque as pessoas estão morrendo de fome na Venezuela. Isso tudo por conta do capricho do próprio governo, que não abre mão do sistema socialista, que quer viver com um ditador dentro de um país onde só ele se dá bem. E aí, infelizmente, é necessário que se dê um golpe militar no governo da Venezuela, para instituir, para retirar esse senhor aí do poder, esse Lucas Maduro, que já apodreceu, já deveria ter caído do poder, para dar opção para as pessoas, de poder viver da melhor forma possível, para reestruturar a economia venezuelana. Infelizmente, ninguém faz nada por isso. A ONU está vendo o que está acontecendo, está ficando de mãos atadas. Já era para ter uma intervenção da ONU mais já possível naquele território venezuelano ali, para melhorar a condição, que as pessoas estão morrendo a cada dia mais. A Venezuela está se acabando, e as pessoas estão morrendo. Mesma coisa ocorre na questão do terrorismo, relacionado às religiões na região do Oriente Médio, o terrorismo contra o mundo ocidental. Isso é tudo geopolítica, gente. A religião, o islamismo, que é a base do povo islão, dos povos árabes, onde boa parte do islamismo, as pessoas são compostas por religiosos extremistas. Quando eu falo religioso extremista, que ele é capaz de dar a sua própria vida para defender a sua Bíblia, que é o Alcorão, e aí, consequentemente, é uma questão que, infelizmente, acaba associando a morte de várias pessoas, inclusive inocentes, por conta da questão do terrorismo. Então, o terrorismo ele está relacionado à utilização da violência física
e psicológica contra instituições de pessoas e governos. A prática terrorista são muito antigas, é muito antiga. Remontam à antiguidade grega, segundo alguns historiadores. O primeiro grupo terrorista foram os sicários, judeus fundamentalistas que, por volta do século I da era cristã, atacavam cidadãos judeus e não judeus, considerados servos aos dominadores romanos. No Oriente Médio, no final do século VI d.C., o grupo radical Hashashin, termo árabe ao qual se derivou pelo assassino, a palavra assassino, praticava atentados com adegas envenenadas para exterminar seus inimigos. Então esse grupo Hashashin aí, eles envenenavam as adegas de vinhos para matar os seus grupos rivais na época dos inimigos. Então era um processo de terror, já um período antes de Cristo, ou depois de Cristo, você já tinha esse processo de terrorismo no mundo. Então, o atual terrorismo foi formado ao longo do século XIX a partir de dois fenômenos sociais completamente opostos. Os grupos étnicos nacionalistas que lutavam pela afirmação de seus Estado nacional e o movimento anarquista que visavam, por meio da luta armada, a destruição do Estado como forma de criar uma nova sociedade livre. Então esse grupo anarquista era o que era mais extremista de todos, na realidade, nesse período, porque eles geravam a destruição em massa da própria cidade, independente se as pessoas fossem inocentes ou culpadas, a gente nem saber. Destruía mesmo, matava cidades completas. Desses grupos nacionalistas podemos destacar o Euskadi Takasukama, que é o ETA, grupo basco, que reivindica a independência da Espanha, e o exército republicano irlandês, que é o IRA, que lutou pela independência da Irlanda em relação à Grã-Bretanha. Os judaicos, Haganá, Irgun e Esté, que lutavam pela criação do Estado de Israel. O islâmico Jihad Islâmica Hezbollah, Organização pela Liberação da Palestina, OLP, o Asfaq e a Al-Qaeda, entre outros grupos extremistas e terroristas distribuídos no mundo. Porém, na atual conjuntura social e econômica mundial, o grupo que está mais associado a ataques terroristas atualmente é a Al-Qaeda. Todo o processo de ataque terrorista que nós temos hoje distribuído no mundo, muitos estão associados ao grupo Al-Qaeda, que é um grupo islâmico que está muito associado ao extremismo. Foram eles responsáveis, por exemplo, pelo ataque às Torres Gêmeas. Foram eles também responsáveis ao ataque na França, que morreu um bocado de gente naquela região. Então, o grupo Al-Qaeda hoje é o que bota medo realmente na questão do terrorismo mundial. Então, vamos responder aqui uma questão, número 3, da página 80, que está relacionada à questão do terrorismo. E o seguinte: na atualidade, o terrorismo vem se constituindo em uma preocupação crescente no cenário internacional. Considerando-se essa informação, é incorreto afirmar que os atos terroristas, então que era a questão errada, institui-se de uma nova forma de agressão ao patrimônio humano e material de um país, sem que alguns outros estados possam ser formalmente responsabilizados pelo ato,
primeiramente, não é uma nova forma, né, de agressão. A gente falou que o terrorismo já é um processo antigo desde a época do século I depois de Cristo, né? Então, um processo antigo. Então, está correto aí essa questão número a letra A está correta também. Esse processo de instituição da nova forma de agressão do patrimônio humano, né, no país, né, que alguns estados possam formalmente responsabilizar pelo outro ato. Então, está correto a letra A. B. Levam à perda do significado de fronteiras, uma vez que o combate e a prevenção contra tais atos tem sido organizado de forma conjunta no âmbito regional ou continental, né? Então, leva à perda do significado das fronteiras de forma alguma, né? Não tem nada a ver aí do significado da fronteira ter associado a essa questão aí. Então, a letra B seria a única questão errada dessa alternativa aí, né, que responde essa questão. Então, letra B é a questão errada dessa alternativa 3, ok? Vamos falar agora das civilizações, né, das grandes civilizações mundiais, que está relacionado a essa geopolítica no mundo, né? Então, cada grupo, cada civilização, né, que está distribuída no mundo, ela tem características diferenciadas, né, culturalmente falando, né, que deixa eu colocar um negócio aqui no celular. Que, de certa forma, mostram características diferenciadas, né, a cada local que nós chegamos. O Brasil, por exemplo, é um país de grande extensão territorial, no sentido norte-sul, leste e oeste, com 5 regiões que mostram culturas totalmente diferenciadas de cada região dessa, né? Então, isso está relacionado aos grupos que vieram para cá e colonizaram essa região, né? E, consequentemente, deram características diferentes em cada região dessa. Então, civilização é um complexo contexto da antropologia e história numa perspectiva evolucionista. É o estado mais avançado e determinado da sociedade humana, né? Caracteriza basicamente pela sua fixação ao solo mediante a construção das cidades, e daí derivar do latim civita, que significa cidade, né? E civile, civil, o seu habitante. Então, observa-se essa noção, traduz o conceito etnocêntrico, o início da antropologia, onde contrapõe a sociedade complexa e primitiva, né? Então, o que é a antropologia, né? Que foi citado 2 vezes aí nesse texto, né? Antropologia, gente, nada mais é do que estudo do homem, não é? Então, quando eu fiz faculdade, eu pagava uma cadeira chamada Antropologia Cultural, não é? Que a gente estudava a cultura do homem. Então, todo esse processo, né, de civilização, ele tem uma raiz cultural. Independente de qual povo você esteja falando, não é? Então, a árvore genealógica, ele traz uma raiz cultural, né, de antepassados de cada sociedade, que acabam formando traços físicos e culturais das sociedades atuais, né? Por exemplo, quando eu me refiro a traços físicos, está relacionado a cor de pele, né, a formato do nariz, a cor dos olhos, ao tipo de cabelo, né? Apesar de eu ter uma cor branca, né, branco não, pardo, e um cabelo relativamente bom, que não é bom, é mais ou menos, a minha origem, né, dos meus antepassados, uma vez eu procurei analisar minha árvore genealógica, né, e notei que tiveram várias misturas de raças, né,
dentro de uma árvore genealógica que veio trazer a origem que eu tenho hoje. Não é? Porque dentro da minha árvore genealógica eu tive pessoas de raça negra, né, e de raça indígena. Até porque o meu nome, né, Guarines, ele é de origem indígena. Porque, justamente, quando foi criada a família Guarines, né, foi oriunda justamente da tribo Tupi-Guarani. E aí, consequentemente, a gente teve traços, né, indígenas na formação da nossa família. Porém, na ramificação dela, não é, com outros grupos que chegaram aqui no Brasil no período colonial, claro que houve cruzamentos entre índios e negros, índios guaranis, né, com negros que vieram oriundos da África, que posteriormente houve essa mistura de raça e, consequentemente, deu-se a uma formação familiar que na minha família atualmente, né, tem pessoas de cor parda, de cor branca e de cor negra, justamente por conta desse processo étnico que nós passamos a ter, né, durante todo o processo de formação de nossa família. Aqui no Brasil, por exemplo, é muito difícil você encontrar uma pessoa que tenha uma raça, não é, que é extremamente pura. No Brasil é praticamente impossível famílias de raça totalmente pura. Por quê? Porque houve essa influência, né, ligada a essa questão de miscigenação, não é, que deu origem a vários grupos étnicos aqui no Brasil e vários grupos de raça no Brasil também. Não é? Então, esse processo de civilização, né, acabou acarretando esse grande mosaico, né, de raça aqui no Brasil. Então, tudo se deu justamente por conta dos processos migratórios. Né? A gente teve aqui no Brasil, inicialmente, já tínhamos os índios, né? E depois chegou os homens brancos e trouxeram os negros, posteriormente, para trabalhar com os escravos. Esses três grupos étnicos e raciais se misturaram, né? Se misturaram, que por sua vez deram origem a novos tipos de raça, não é? Surgiu o caboclo, o cafuso, o mulato, não é? O mameluco, né? Cores de peles variadas, né? E isso, gente, foi justamente por conta dessa influência, né, desse processo global, né, que fez com que unisse esses grupos sociais, né, dando origem a novas raças no Brasil e no mundo. O Brasil, junto com a Austrália, é dois países que têm a maior diversidade étnica e cultural do planeta. Né? Isso por quê? Porque foram os dois países que mais contribuíram e trouxeram o processo migratório que acabou ocasionando esse processo de mistura racial dentro do próprio país. Não é? E aí, consequentemente, você teve essa mistura étnica e cultural dentro do próprio país. Então, a civilização é o alicerce da cultura de um povo, na medida que se reflete ao estilo de vida de um grupo humano, valores e normas e condutas, modos de pensar e de agir, histórias e mitos e ritos, instituições produzidos e reproduzidos por várias gerações de uma sociedade, é considerado elementos fundamentais e confere a cada grupo humano uma cultura diferente e própria. Né? Então, a civilização ela é muito heterogênea, né? Porém, ela é o alicerce cultural.
né? A partir da civilização, das primeiras civilizações, é que a gente teve esse processo, né, de multiculturalidade distribuída pelo mundo. A religião, por exemplo, é sem dúvida uma das mais importantes características de um povo, né? Cada povo ele tem sua religião e cada um segue os seus princípios religiosos, né? As principais das histórias se identificam diretamente com as grandes religiões do mundo em suas épocas, inicialmente restritas às áreas específicas. Algumas religiões ampliam seu espaço e de influência, levando com elas os fundamentos das civilizações para países e sociedades distintas, criando uma espécie de irmandade cultural, promovendo a aproximação do Estado, né? Hoje nós temos um grande leque, né, no mundo de pessoas que seguem uma determinada religião, né? Por exemplo, o povo hindu, né, que os indianos, na realidade, seguem a religião hindu, né, que são pessoas onde tem a adoração por deuses, como o próprio Shiva, que é um deus muito importante para o povo hindu, né? Os japoneses que cultuam o budismo, né? São pessoas que têm um apreço muito grande por Buda como seu representante, né? Como sua principal chave de adoração, né? A religião islâmica, que é originária na Península Arábica, né? Que a partir de então dos entendimentos de Muhammad, né? Chamado de Maomé. Na realidade, Maomé é como se fosse o grande Deus, né, deles, que as pessoas acabam seguindo o ensinamento de Maomé, né? A lei do Alcorão, olho por olho, dente por dente, né? De forma semelhante ao hinduísmo e ao islamismo, né? Que é o fundamental, a orientação de vida dos povos que vivem na civilização. Eles são fervorosos, né? E muitas vezes extremistas, e levam ao pé da letra as suas religiões. Já no mundo ocidental, nós temos como principal religião o cristianismo, principalmente o catolicismo, né? Grande parte da população mundial, e principalmente a ocidental, ela tem como principal linha religiosa o cristianismo, né? Que segue a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que a Santíssima Trindade que é justamente regida, né, e seguida pelo o cristianismo, né? Então é a comunidade que mais se espalha pelo mundo, e é o cristianismo, ok? Então, gente, eu vou dando uma paradinha aqui, para daqui a pouco a gente voltar. Vou tomar um cafezinho, né? E daqui a pouco a gente retoma a nossa aula, né? Para continuar aqui com nossas questões, ok? Um abraço para vocês e até logo mais.